Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente, mais uma segunda-feira, iniciando mais um estudo bíblico. E eu gostaria de convidá-la, se você puder, aonde você estiver agora, para fazermos uma oração juntos. Amém? Querido Pai Celestial, obrigada por essa oportunidade que temos de juntos estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Eu oro, Pai, que o Senhor nos ajude, nos conduza nesse momento, que o Teu Santo Espírito aplique a Tua Palavra em nossos corações. E eu declaro a Deus a minha total dependência do Senhor, porque sem Ti eu não posso fazer nada. Eu oro para que o Senhor me use de acordo com a Tua vontade, para abençoar os meus irmãos e irmãs. E eu peço ao Senhor que cada um que estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, seja abençoado em Teu santo nome precioso, Jesus. Amém. Queridos, nós temos estudado juntos o conteúdo da fala de Jesus, algumas coisas que o Senhor Jesus disse, né? Nós estudamos o Pai Nosso e hoje eu gostaria de fazer assim, voltar ao comecinho desse evangelho com vocês, o evangelho segundo Mateus, que nós usamos nas nossas 2 últimas semanas de encontro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse evangelista e vamos falar também sobre a primeira fala de Jesus, de acordo com o evangelho segundo Mateus. Amém? Então, Mateus, ele era um publicano, né? Ele era um coletor de impostos, ele era responsável por cobrar impostos para Roma. E ele se tornou um dos discípulos do nosso Senhor Jesus. Uma das características dessa profissão é que o coletor de impostos, ele anotava tudo. Ele prestava atenção aos detalhes, ele cobrava impostos, então ele era bom em contas, né? E fazia cálculos com precisão, ele deveria saber fazer isso. E ele era responsável, então, por controlar essa parte financeira de acordo com a região onde ele trabalhava. Então Deus escolheu, eu acredito que Deus na sua sabedoria, né, escolhe alguém que presta atenção nos detalhes, que gosta de anotar e chama para ser seu discípulo e chama para segui-lo. E essa pessoa vai então depois registrar com muita precisão, de uma forma muito acurada, prestando atenção em cada detalhe. E é isso que Mateus faz. O Evangelho segundo Mateus, ele é uma obra-prima, irmãos. Ele é um material assim belíssimo, ele é muito organizado e a gente tem uma impressão quando a gente lê, alguns teólogos dizem isso, que parece que ele está tentando fazer uma aproximação com o Pentateuco, no sentido de você, em uma leitura, você consegue perceber 5 seções, talvez fazendo uma alusão aos 5 livros do Pentateuco, mostrando de uma forma geral, né, que esse material ele vai atender, né, ao ensino como de fato foi usado pela igreja primitiva nos primeiros séculos para aquilo que a gente chama de catequizar, preparar as pessoas que recebiam o evangelho do Senhor Jesus Cristo para o batismo. Então era uma forma de instrução, né, para o começo da caminhada com Jesus. E é um evangelho que, se você abre a Bíblia, você percebe que ele vem primeiro no Novo Testamento. Ele é, dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o que mais se aproxima com o Antigo Testamento. Ele faz muitas referências ao Antigo Testamento, mostrando que Jesus foi o cumprimento de tudo aquilo que os profetas haviam predito a respeito do Messias, mostrando que Jesus era de fato o Messias, o Filho de Deus, aquele que nós recebemos como Filho de Deus, mas os judeus, infelizmente, em um primeiro momento, não receberam. Mas aqueles que recebiam, então, eles podiam fazer essa leitura a partir de Mateus, fazendo essa conexão com o Antigo Testamento de uma forma belíssima. Então, Mateus, ele é esse moço que
define de uma forma muito bela, né, a vida e obra de Jesus. E nos primeiros 4 capítulos, o evangelista Mateus vai nos apresentar uma série de assuntos muito interessantes. A genealogia de Jesus, que é importantíssimo, principalmente para o judeu, né? Saber de onde ele veio, a que família ele pertencia. Vai mostrar pra gente os magos visitando Jesus, pessoas de outros povos reconhecendo que Jesus é o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Depois mostra que Jesus José é avisado, né? E Jesus sofre um perigo de morte na sua infância. E José é avisado e eles então se retiram daquela região onde Jesus está. E eles se escondem no Egito. Ali eles estão até que o perigo passe. E então eles retornam. Então nos mostra um pouco sobre os primórdios, o começo da vida de Jesus. E depois, Mateus vai então nos conduzir para o momento do começo do ministério de Jesus propriamente dito. Então ele vai nos mostrar a partir aí, então no capítulo 4, Jesus vai ser batizado, Jesus vai para o deserto onde ele vai ser tentado pelo diabo, né? O relato da tentação está aí de forma belíssima, minuciosa, detalhada. Depois vai nos mostrar que Jesus, ele começa o anúncio do reino de Deus. Então Jesus começa a anunciar de forma querigmática, né? Ele começa a pregar que é chegado o reino de Deus e ele começa a pregar o arrependimento, que as pessoas precisam se arrepender porque é chegado o reino de Deus. E então, ele vai dizer para nós como que esse ministério belíssimo de Jesus começa. Olha, ele diz para nós que o ministério de Jesus começa da seguinte forma. O final do capítulo 4, versículo 23, 24, 25 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grande multidão o seguia, vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Já aí termina o capítulo 4 de Mateus. E o que nós vemos? Um ministério de Jesus, começando com poder, autoridade. Jesus prega, Jesus fala, ensinando, anunciando, e Jesus cura. E o que acontece? As multidões vêm, as multidões procuram por Jesus, porque elas querem ser curadas, as pessoas querem ser libertas dos seus males, das suas doenças, das suas enfermidades, das situações, inclusive de endemoniamento, de opressão. Havia pessoas oprimidas, carregadas por demônios, que vão ser conduzidas até o Senhor Jesus. Então, o ministério de Jesus começa, e Mateus mostra pra gente, de uma forma poderosa, com sinais e maravilhas que o acompanham, certo? Então, uma multidão vai afluir. A multidão vem ao encontro de Jesus. E aí inicia-se o capítulo 5. E eu gostaria que nós hoje nos detivéssemos ao primeiro, digamos assim, a primeira fala, o primeiro anúncio de Jesus no capítulo 5, quando ele começa a discorrer o belíssimo Sermão da Montanha, chamado Sermão da Montanha, né? Famoso sermão. É a síntese do ensino de Jesus. Tudo que Jesus vai nos ensinar é preciosíssimo, mas de forma sintética vai ser acoplado e apresentado por Mateus com um brilhantismo fenomenal no capítulo 5, 6 e 7. E se você, como eu, é discípulo de Jesus, esse é o material que você deve procurar conhecer. Procurar conhecer detalhadamente, sabe por quê? Porque é isso que nós devemos perseguir como meta de vida para cumprir o chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas, obedecer às propostas do nosso Senhor e Mestre, apresentadas de forma belíssima no Sermão da Montanha. Alguém me disse certa vez que Gandhi falou que
Se todos os livros do mundo desaparecessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, esse material seria suficiente para ensinar uma sociedade como sobreviver. Eu não sei de fato se foi exatamente essas palavras dele, mas eu guardei isso no meu coração porque me impressionou muito, porque ele foi um modelo de pacificador, né? Irmãos, então Jesus, ele vai nos falar coisas preciosíssimas em Mateus, no capítulo 5. Mas nós vamos nos deter hoje apenas a uma delas. Apenas um verso, que, a meu ver, seria a base, o primeiro degrau, o alicerce do ensino de Jesus. Então, Jesus vai subir a montanha, ele vai se assentar e ele vai ensinar. O texto vai nos dizer que os discípulos vão vir para pertinho dele. E tem uma multidão observando e prestando atenção. Nós sabemos, a partir de uma leitura sequencial, no finalzinho do capítulo 7, nós sabemos que o povo prestou atenção e ouviu. Porque eles, inclusive, vão reconhecer que ele fala de uma forma diferente. Quer ver? Vou ver aqui o versículo para mostrar para vocês. Jesus vai falar e eles vão reconhecer que Jesus fala como quem tem autoridade, né? Eu não sei, eu não tô achando aqui. Ah, isso. Capítulo 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, o capítulo 7, o finalzinho do sermão de Jesus, tem esse reconhecimento público. Eles percebem que Jesus não é um ser humano comum. Ele está falando de uma forma diferente. Ele tem autoridade. Então, nós sabemos que esse sermão é belíssimo. É um sermão que vale a pena todos nós prestarmos atenção, aprendermos e buscarmos viver. Mas nós vamos ficar hoje apenas com o primeiro versículo. Então, irmãos, vamos lá para o primeiro versículo. Qual é esse primeiro versículo que nós vamos meditar do Sermão da Montanha e que, como eu já disse para vocês e eu volto a repetir, para mim é como se fosse o fundamento do ensino de Jesus, da fala dele, de tudo que ele vai deixar registrado nesse sermão belíssimo. Então, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É fácil de decorar, não é? É a famosa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos prestar atenção em cada detalhe desse verso. Primeiro, a palavra bem-aventurado. O termo grego, você sabe que o Novo Testamento foi todo escrito em grego, né? Embora Jesus falasse perfeitamente o aramaico, aqui Mateus registrou para nós em grego. Então, olha só, o termo grego utilizado por Mateus é o makarios. Significa, bem-aventurado significa makarios, né? Em grego, significa o quê? Mais do que feliz, pleno, satisfeito, completo. Então, um indivíduo aqui, que Jesus está chamando de mais do que feliz, pleno, satisfeito, completo. Dentro desse termo aqui, bem-aventurado, os pobres de espírito, a sequência é o indivíduo que é pleno, satisfeito, completo, de certa forma inabalável diante das circunstâncias momentâneas. Para Jesus, é o pobre de espírito. Mas como assim? Pobre de espírito? Né? Eu sei que lá no Brasil a gente costuma dizer assim, quando uma pessoa não tem criatividade, não tem um bom embasamento teológico, não sabe se expressar muito bem, a gente fala, isso aí é um pobre de espírito. Fala assim até de forma pejorativa. Mas Jesus não está usando dentro dessa visão. Ele está colocando como uma base do seu discurso, uma base da sua fala, uma base daquilo que ele espera que nós, seus discípulos, pratiquemos, que seja o nosso modelo de vida, né? Porque ele está ensinando para os discípulos, é o primeiro ensino de Jesus para os discípulos. Você percebe lendo no capítulo 4 que ele os convidou para segui-lo, no capítulo 4, e já no capítulo 5 ele começa a ensinar-lhes.
Ele vai ensinar antes de enviar. Então ele está preparando, ele está discipulando, catequizando seus discípulos. E ele está dizendo o que para eles? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, peraí, mais do que feliz, mais do que pleno, satisfeito, completo, realizado, é o pobre de espírito. É isso que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de tudo e de todos, nosso amado Deus e Salvador, está dizendo. É a primeira fala dele. É a primeira. Você vai ser pleno, satisfeito, mais do que feliz, realizado, se você for pobre de espírito. E tem mais. O reino dos céus será seu. Então é importante nós percebermos com atenção o que significa ser pobre de espírito, né? Jesus vai usar muitas vezes essa expressão que eu vou passar agora para vocês. Reino dos céus, no Novo Testamento e especificamente no Evangelho segundo Mateus, tá? E ele vai associar o reino a uma figura muito interessante, a figura de uma criança. Irmãos, o pobre de espírito, dentro da visão grega, aqui na tradução, seria mais ou menos aquela pessoa que não pertence a si mesma. Trazendo assim para o nosso português. Uma pessoa despojada. Uma pessoa aberta para aprender. Ensinável. Aquele ser humano que não se sente pleno e capaz em si mesmo. Então, olha que interessante. Vai ser plenamente feliz. Vai ser plenamente realizado. Vai experimentar, de fato, a bem-aventurança, a felicidade, de acordo com Jesus, aquele que aprende a despojar-se de si mesmo, a esvaziar-se de si mesmo, a não ser pleno em si, a não focar totalmente em si, a tirar os olhos de si mesmo. É aquele que não coloca a sua realidade, a sua necessidade, a sua existência como centro. É interessante porque Jesus diz que se nós quisermos segui-lo de fato, nós temos que abrir mão de nós mesmos e tomar a cada dia a nossa cruz e segui-lo. É interessante que Paulo vai também dizer que nós temos que seguir o modelo de Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Certo? Então Jesus é o nosso padrão de felicidade. Jesus é o nosso modelo. E ele esvaziou-se de si mesmo. Ele assumiu a forma de servo. Então Jesus agora está ensinando para os discípulos e ele está dizendo: o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse jeito que você está pensando. Que eu vou chegar aqui pela força do braço e vou tirar o que está lá em Roma no poder e vou derrubar tudo e quebrar tudo e vamos pegar as armas. Não, não, não. Não é desse jeito que eu quero estabelecer o meu reino. O meu reino é paz, alegria, justiça. E ele vai ensinar tudo isso. Mas quando ele começa a ensinar, voltando novamente ao nosso estudo, a primeira fala dele, ele vai dizer o quê? Bem-aventurados. E eu gosto de imaginar os discípulos sentados, olhando para Jesus, extasiados, porque eles sabiam que Jesus estava realizando grandes milagres, aquela multidão numa expectativa, qual vai ser o próximo milagre, e ele vai abrir a boca para falar pela primeira vez, e os olhos e os ouvidos estão todos atentos a ele. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E faz tanto sentido. Num mundo marcado pela desigualdade, pelo sofrimento, pela segregação, que era o mundo do primeiro século. Infelizmente, não podemos dizer que evoluímos muito, né? Mas no primeiro século era essa a marca. E aquela multidão cheia de gente sofrendo, gente injustiçada, gente precisando de comida, vestimenta, gente precisando de um lar, gente precisando de um trabalho, gente precisando do mínimo de dignidade.
E Jesus diz para eles: vocês que às vezes estão despojados de justiça, despojados de direito, despojados das coisas básicas da vida. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês podem ser plenos em mim. Vocês podem encontrar sentido pleno para a vida de vocês em mim. E ele apresenta isso. Dessa forma, vocês primeiro precisam se esvaziar. Vocês precisam aprender a não ser, a não ter. Porque quando a gente tem, a gente confia no que a gente tem. Quem tem muito conhecimento vai sempre confiar no conhecimento. Quem tem muito dinheiro vai sempre confiar no dinheiro. O ser humano naturalmente foi feito para adorar. Nós fomos constituídos com essa inerência de adorar. Ou nós vamos adorar a Deus, ou nós vamos adorar nós mesmos, ou nós vamos adorar alguém ou alguma coisa que nós criamos, ou que alguém criou e nos apresentou. Nós não somos neutros. Desculpa aí, nós não somos neutros. Nós fomos feitos para adorar. Também fomos feitos por Deus com a eternidade dentro do nosso coração. O Eclesiastes vai dizer que ele colocou a eternidade no nosso coração. E podemos perceber isso de fato. Nascemos buscando um sentido para estar aqui. Assim que começamos a crescer, tomar consciência do mundo ao nosso redor, queremos perceber por que estamos aqui, para que estamos aqui e para onde estamos indo. São as grandes perguntas que as várias ciências tentam responder. E o indivíduo eu não sei se a gente pode chamar mais de pós-modernidade, modernidade líquida, eu já não sei nem que nome estão dando a esse tempo existencial onde estamos, mas uma marca desse período é esse hedonismo, é essa busca pelo prazer, pela felicidade. O indivíduo está tentando se encher o tempo todo de alguma coisa para dar sentido e valor à sua vida. E aí está todas as ferramentas criadas, né, para tentar de alguma forma preencher a voz, nesse vazio, esse buraco existencial. E aqui Jesus está dizendo o que vai de encontro, ou seja, vai contra a esse século. Também foi contra o primeiro século. Vai contra, vai de encontro mesmo ao pensamento secular. Jesus vai dizer, você só vai encontrar sentido e felicidade plena quando você se esvaziar de você mesmo. Viu, seu Narciso? Não querendo fazer aqui uma alusão ao nome em si, mas ao significado histórico dessa palavra. Narcisismo, né? Esse movimento, esse sentimento de colocar, de acordo com o mundo grego, né? O Narciso era aquele homem que ficou ali olhando para a sua imagem refletida ali nas águas, olhando para a sua beleza, contemplando a si mesmo e se perdeu. E se perdeu dentro disso. Então, olha só, esse indivíduo dominado e controlado por esse desejo de perfeição em si mesmo, de uma beleza, de uma beleza, de uma completude em si mesmo, ele nunca vai ser, de fato, feliz. É isso que Jesus está ensinando aqui. A plenitude, a felicidade, só vai acontecer se você se esvaziar de você mesmo e deixar, no caso, Jesus está dizendo, e deixar que eu venha encher você. Sou eu, Jesus, dizendo que vai encher você, que vai dar sentido para a sua vida, que vai colocar um futuro, um propósito na sua existência. E é essa a mensagem do cristianismo. Cristo em nós é a esperança da glória. Em Jesus nós encontramos sentido pleno para a nossa vida. Ele é nosso modelo, ele é o nosso padrão, nós vamos olhando para ele e nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, à sua imagem. À medida que nós nos aproximamos dele, né? Nós vamos sendo transformados, vamos percebendo a beleza dele. E a beleza dele vai nos contagiando. E nós vamos sendo transformados à sua imagem. Pois bem, então, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que se despoja de si mesmo. E vai dizer o Senhor Jesus que o reino dos céus é dessa pessoa. Amém? Gente, Jesus vai comparar a criança, vai pegar a criança como um modelo e padrão do indivíduo que pertence a esse reino.
Olha só, Jesus lá em Mateus 11:25, diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Jesus, em Mateus 18, de 1 a 4, diz: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, pobre de espírito, quem se faz pobre de espírito, humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então existe uma hierarquia no reino dos céus. E de acordo com o Senhor Jesus, ocupa o lugar de maior destaque aquele que mais se humilha, aquele que mais se esvazia. Em Mateus 19:14, Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Interessante e belíssima essa ilustração. O Senhor vai nos ensinar, então, que ser pobre de espírito é a base para o ministério do discípulo. É a coluna. Meus irmãos, é como se fosse a coluna do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É como se fosse a espinha dorsal, a coluna. O primeiro ensino de Jesus é aquilo que sustenta. É o que vai sustentar o nosso ministério. Discípulos de Jesus. Todos nós precisamos entender que precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Que precisamos buscar a plenitude e a felicidade naquele que é, de fato, a alegria dos homens, Jesus Cristo de Nazaré. E em cumprir a sua vontade, em fazer a sua vontade. É isso que vai trazer regozijo pleno para nós. É isso que vai trazer plenitude para nós. É isso que vai trazer sentido para a nossa existência. Que a vontade de Deus seja feita. Lembra do Pai Nosso? Que o teu reino venha e que a tua vontade seja feita. É assim que devemos orar. Isso é um estilo de vida. Você percebe? Você percebe que a fala de Jesus, que vai depois nos conduzir para essa oração, porque a oração é sequencial, primeiro ele fala e depois ele ora, essa fala é a espinha dorsal, é a base. Só pode orar que o teu reino venha e a tua vontade seja feita quem aprendeu a esvaziar-se de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, e colocar tudo isso aos pés do Senhor. Eu não estou dizendo que os seus anseios, seus sonhos não são importantes. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que eles não podem ser o centro. Se você quer, e de fato, ser discípulo de Jesus, e se você diz que Jesus é o Senhor, isso significa que ele é o dono. Isso a palavra Senhor significa. Dono. Se ele é o dono, ele estabelece as regras. Ele diz como tem que ser. E aqui a primeira fala dele para nós é: você quer ser feliz, meu filho, meu discípulo? Você me chama de Senhor? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Esvazie-se de si mesmo. Aprenda a ser pobre de espírito. Aprenda a depender de mim. Aliás, vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. E ele pega uma criança e fala: aprenda a ser como ela, porque delas é o reino. Aprenda a ser como uma criança. Tem uma fala bonita de uma poetisa que eu gosto muito, Adélia Parado, que diz: meu Deus, me dá 5 anos, me toma pela mão, me cura de ser grande. Às vezes, meus irmãos, nós cometemos tantos erros na vida ministerial como discípulos de Jesus Cristo porque aprendemos a depender menos. Criamos mecanismos de defesa, nos enchemos dos nossos argumentos, dos nossos achismos. Deixamos de ser ensináveis. Deixamos de ser humildes de coração. Humildes, aquele que está pronto para aprender, aquele que sabe de fato que não sabe. Aquela fala tão famosa, clássica: só sei que nada sei. Ficou eternizada, não é? Você sabe de quem eu estou falando. Só sei que nada sei. Isso é, digamos assim, um must
né? Um must da filosofia. Saber que não sabe. Está disposto a aprender. Está disposto a começar. E Jesus está dizendo para aqueles que se assentam e que ele os convidou para serem seus discípulos, aqueles que se assentam provavelmente ele perto dos seus pés, estão prestando atenção, estão com os olhos fitos nele, está dizendo também para a multidão que está olhando atônita, esperando algum sinal, alguma maravilha. Ele está dizendo: aprenda o segredo da felicidade. Seja simples, humilde de coração. Seja pobre de espírito, porque você vai herdar o reino dos céus. O reino dos céus vai ser seu. Essa vai ser sua herança. Depois ele vai explicar, nas próximas bem-aventuranças, as características desse indivíduo, desse profeta, discípulo, apóstolo, mestre e todos os dons que esses vão desenvolver, que estão ali aos pés de Jesus e que vão desenvolver na sequência da vida, na sequência do ministério. Ele vai dizer para eles todas as qualidades inerentes desse indivíduo, que é pobre de espírito. Ele é pacificador, ele chora com os que choram, ele tem fome e sede de justiça e por aí vai. E ele sai ensinando de forma belíssima, um discurso belíssimo. Meus irmãos, segundo Jesus, essa deve ser a nossa meta, o segredo da felicidade, né? Então, se são as primeiras palavras dele, com certeza nós devemos prestar atenção. Com certeza, né? O reino de Deus, a Basileia Tuteu, governo de Deus, o Deus soberano sobre a terra. O reino de Deus pertence àqueles que são simples, humildes, dispostos a aprender, que têm um coração ensinável. E eles vão experimentar aqui na terra a plenitude, a alegria, que não vai ser abalada pelas circunstâncias, a felicidade, né? Porque isso significa a palavra bem-aventurado. Bem-aventurados, mais do que felizes, os pobres de espírito, os que são despojados de si mesmos, ensináveis, como uma criancinha, porque deles é o reino dos céus, porque a eles pertence o reino dado por Deus. Amém? Vamos orar? Eu convido você agora a orarmos juntos, para que o Senhor nos ensine a sermos pobres de espírito, para herdarmos o seu reino. Amém? Precioso e amado Pai Celestial, eu peço ao Senhor que faça de cada um de nós pobres de espírito, porque nós queremos entender de fato quem é o Senhor, e para isso precisamos despojar-nos de nós mesmos. Eu oro a Deus para que o Senhor nos ajude a compreender aqui na terra essa bem-aventurança, esse segredo da felicidade, que possamos vivê-lo para a glória do teu nome, e que o teu reino venha e a tua vontade seja feita. Pai, ajuda-nos a entender durante essa semana o poder que há nesse princípio espiritual que o Senhor nos ensinou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queremos esse reino, queremos que o seu reino venha, queremos que a sua vontade seja feita. Por isso, ó Deus, faça de nós bem-aventurados, faça de nós pobres de espírito, para a honra e glória do teu nome. É assim que eu oro, agradecida, em nome de Jesus.